Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui, parei um pouco aqui a aula que eu estou dando para os alunos aqui a parte de fundações, né? Para dar um recado, né? Para todos os clientes, empresários, empreendedores, sobre a importância da fundação da obra, né? De qualquer edificação, a gente tem o ponto mais sensível aqui, é a parte da infraestrutura, que é o que vai segurar todo o carregamento, né, que existe da estrutura, é a fundação do edifício, né? Então, assim, de uma forma rápida, clara, para vocês entenderem aí a importância, né, de uma situação dessa, primeiro eu vou dar um resumo aqui. Fundações, existem dois tipos, a superficial, que é a fundação ou por sapato ou por laje radier, que a laje radier é uma placa embaixo do edifício, né? Que daí você dissipa o peso através da profundidade aqui que está essa fundação, né? Que tá, a gente enterra ela aqui. Então a carga que chega nela, ela cria o bulbo de pressões aqui e dissipa essa carga nas camadas do solo aqui. A outra solução também usual aí de fundação superficial é as sapatas, né? A carga dos pilares lá do prédio, ou do sobrado, né? Ou de uma casa térrea mesmo. Desce a carga pontual e aí a gente aplica a sapata aí, que também dissipa aí com um bulbo de pressões no solo e equilibra, né? Para não ter fundamento da estrutura. E quando que utiliza esse tipo de situação? A gente utiliza quando a gente tem o golpe do nosso relatório boletim de SPT, que é um ensaio que a gente faz no solo, e quando o SPT está maior que 20, a gente tem total segurança que estamos numa resistência adequada para apoiar a nossa cota de fundação. Com a SPT maior que 20, 30 seria ideal, mas acima de 20 já não estamos correndo riscos, né? Então estamos de forma bem segura, né? Definindo toda a nossa estrutura em cima de um solo capaz. Né? Outra questão que precisa tomar cuidado com fundação agora superficial, falando um pouco agora de problema para adotar ela, se eu estou em divisa com outra obra, essas obras estão perto, se esse bulbo aqui ultrapassa, ele sobrepõe um com o outro aqui, né? Vamos supor que a carga aqui maior, a lateral dele é maior, essa sobreposição dele aqui vai fazer isso aqui entrar em ruptura, esse trecho de solo. Aí que acontece, esse prédio pode recalcar essa sapata aqui, entortar para cá, e esse aqui também pode ceder para cá, né? Aqui eu estou exagerando um pouco, mas pode acontecer isso aqui, né? Então a importância de tomar uma cautela na hora de escolher o tipo de fundação, né? O outro tipo de fundação é a fundação profunda, que é uma fundação que a gente vai buscar o equilíbrio do carregamento de toda a estrutura lá nas camadas inferiores. Nós vamos ancorar como se tivéssemos aqui um solo ruim, golpe baixo, e aí a gente vai ter que fazer o quê? Trabalhar com estacas, né? Essa aqui é a fundação profunda que a gente
adota, porque ela, geralmente o solo tão bom ou tão longe de algum perigo, de algum problema que eu vou comentar posteriormente, a hora que a gente tem mais profundidade, as camadas estão mais firmes, né? Estão com os SPT mais adequados. Então, ao longo da lateral da estaca, né, que a gente fala, o atrito que tem dela ao longo da altura, que a gente chama de fuste da estaca também, esse atrito lateral segura a carga e uma outra parcela segura lá na ponta dela. Então a gente tem carga sendo segurada ao longo da altura da estaca e também pela ponta, né? Então a gente equilibra todo o peso apoiando com fundação profunda. E o problema maior que eu queria atentar a todos aí em relação até ao meio técnico, que sente uma pressão, a gente realmente nos dias de hoje, faz 22 anos que eu faço isso, né? Então eu tenho um pouquinho de propriedade para falar. A gente é pressionado, sempre tem que estar mais econômico, sempre otimizar o que puder, né? Então a gente se sente cobrado e a gente faz de tudo para tentar entregar uma estrutura adequada, uma solução de estrutura, fundação adequada para o nosso cliente, né? Para ele gastar o mínimo possível, mas que tenha um nível de segurança. Por que eu falo isso? Se a gente pegar uma estrutura de uma casa, eu vou mudar o quadro aqui para mostrar para vocês aqui um pouco agora que vocês conhecem, né? Entrar um pouco na onda de vocês aqui, parar um pouco de teoria, de técnica e vamos para a prática que todo mundo tem interesse, que é o seguinte: tem uma casa, vou botar uma área de 300 metros quadrados de área construída, tá? Né? Vamos gastar quanto numa casa dessa? Vai custar quanto esse investimento? Hoje, vamos falar em R$3.000 o metro quadrado, né? Entre acabamento, obra acabada. Então, se a gente está falando aqui de 300 vezes 3.000, estamos falando R$900.000, é isso, né? 900 mil para construir uma residência de 300 metros quadrados. E aí ela pode ser sobrada, térrea, esse valor aqui não vai mudar muito, não. Vai girar sempre em torno disso, de 2,5 a 3,5. R$900.000. Se a gente não faz uma sondagem, que eu ouço direto hoje, é o que mais tenho. Todo mundo acha que está gastando, o engenheiro está querendo embutir custo a mais, querendo gerar mais custo à obra. Vamos falar, 2 furos de sondagem numa casa aqui de 300 metros, 300 metros vai ter que ter 3 furos, né? Tem uma regra aí de norma, até 200 metros dá para fazer 2, e com 300 metros temos que fazer 3 furos de sondagem. SP1, SP2, SP3. Isso aqui custa hoje R$1.500, tá? Na região que eu tô aqui, da Grande Campinas, perto de São Paulo, de um modo geral é R$500, R$600 por furo, fora uma taxa de mobilização e tal, mas isso aqui gira de 1.500 a 2.500, depende da região, carência de equipamento. Isso aqui é o nosso
os médicos não pedem o exame para operar, o engenheiro precisa do exame dele também, que a gente chama de boletim de sondagem, padrão SPT, é um padrão internacional de ensaio, que consiste em quê? A gente tem um terreno natural aqui, e aí a cada... Vou pegar o azul aqui, que aqui tá... Cada metro, primeiro metro, segundo metro, terceiro metro, e assim vai. Primeiro metro, a gente escava aqui 45 centímetros. Na verdade, 55. E aí eu ponho o equipamento e faço uma percussão com uma amostra, que é tipo uma faca, que é um tubo apontado à ponta, um tubo vazado, e a gente dá 3 sequências de 15 centímetros e conta quantos golpes tem na primeira sequência, na segunda sequência e na terceira sequência, né? A gente despreza da primeira sequência, que é os primeiros 15 centímetros, e a gente soma quantos golpes deu no segundo e no terceiro segmento de 15 centímetros. Por exemplo, vamos falar que deu 5 golpes aqui, 8 aqui e 2 no primeiro. 2 a gente descarta, a gente soma 8 com 5, 13. Então a gente tem no primeiro metro, a gente anota lá no boletim 13. E assim sucessivamente faz para todos, até tem um critério de norma que a gente tem que parar quando tiver com 50 golpes. A gente para o ensaio porque é uma resistência enorme, excessiva, 50, e acima de 50 os equipamentos também no Brasil e no mundo não foram mais que isso, terem que trocar a metodologia. Então a gente faz um raio-x do nosso substrato, debaixo da nossa obra, que a gente vai colocar nossa obra. Eu tendo esse boletim de sondagem aqui, eu tenho total respaldo e total conhecimento de vários parâmetros para mim ter bastante confiança em definir uma solução adequada para a obra, né? Tendo isso, eu vou trabalhar com a fundação, que é aquela pergunta lá. Eu vou fazer uma fundação rasa, superficial? Ou vou partir para uma profunda? Aí eu vou verificar se o meu SPT lá está perto de 20, eu não tenho nível d'água, eu não tenho uma condição de solo colapsível, expansivo, eu não tenho prédio vizinho já que está dissipando carga que vai sobrepor meu bulbo de tensões, eu posso partir para a fundação rasa. Se não, eu tenho que adotar a fundação profunda, que são estacas ou tubulões. Aí vocês me perguntam, mas por que é usual, qualquer pedreiro ou a maioria do pessoal faz tudo sapata e radier? Isso é uma questão cultural, né? Muitos profissionais e muitos construtores não entendem ou assim não passou despercebido, né? Os engenheiros e arquitetos durante a graduação ou a faculdade não alertou que a gente no Brasil, na maioria das regiões, a gente tem o solo colapsível.
colapsível e expansivo. Se a gente está diante de um solo colapsível ou expansivo, a gente nunca pode adotar uma fundação rasa. Ou a gente tem que fazer uma melhoria do solo nessa região, que é trocar o solo praticamente, né? Você abre uma caixa, tira lá 1,5 m, 2 vê a quantidade de solo ruim que você tem, que é colapsível, ou que dá para você fazer a dissipação de tensões e quanto você precisa trocar esse solo, e pôr em camadas de 25, vir com uma compactação, uma energia adequada, com controle tecnológico, fazendo ensaio, né? CBR, Proctor, e podendo fazer a melhoria do seu subsolo para você aplicar uma fundação rasa, que muitas das vezes é mais oneroso do que você trabalhar com a fundação profunda, que é definir seu estaqueamento, né? Aí o o ponto que eu fiz isso aqui é para resumir a seguinte forma para vocês de valores, né? Que é o que interessa aqui. Isso aqui não é uma aula técnica, nada. A aula técnica a gente tira só para passar para ela, falar dos métodos, falar quanto que aguenta o solo, qual que é o recalque de cada obra. Toda obra tem um recalque, por mínimo que seja, toda obra existe recalque. Nós estamos falando aqui de custo, né, grana. Vamos falar agora de fundações, ó. A fundação de uma obra, ela gira em torno de 2 a 5% do custo total da obra. Então, se a gente está falando lá de 900 mil, não é? Nós estamos falando aqui que a fundação vai variar de 45 mil, de 18 a 45, certo? Outra coisa importante. Projeto indispensável, projeto arquitetônico, né? Idealizado por um arquiteto ou por um engenheiro que tem expertise nessa área, que saiba calcular os ambientes, as ventilações cruzadas, toda a harmonia, né, que o arquiteto põe ali, estuda muito mais que engenheiro para fazer a concepção da residência. Isso até é um praxe do mercado, é uma questão já cultural. Só que todos acham que só isso já resolveu a obra, né? Ou não precisa mais nada além do que o projeto arquitetônico. E eu vou ainda mais longe, tem os que só quer aquele que vai lá para aprovar na prefeitura resumido ali, que ele acha que aquilo ali o construtor ou qualquer um faz a obra. Mas na verdade o projeto de uma edificação, ele tem que ter os projetos essenciais, além do projeto arquitetônico, que é o projeto mãe, né? Arquitetura, é o projeto mãe, né? E precisa existir os essenciais também, que daí aqui o que é o pai e os filhos, entendeu? Quem que é o pai? O pai é a fundação. Porque
que é aqui que segura a obra inteira, né? Mais estrutura, aí concreto, metálica, protendido, mista e hidráulica mais elétrica. Então aí aqui pai, filho mais velho, aí o do meio e o mais novo, né? Então, mais ou menos nessa ordem de responsabilidade. E aí, na hora que você vai contratar um projeto desse aqui, esse pacote de essenciais, ou vamos falar o pai aqui, pai com o filho mais velho, né? O pai sem o filho mais velho também não faz muito sentido. Então, precisa ter aqui o pai e filho mais velho. A pessoa quer economizar aqui também. E isso não é culpa de ninguém, isso é cultural. O cultural porque ele nem queria ter esse custo, né? E na verdade isso aqui é um investimento. Porque você pegando o profissional correto, que saiba o que está fazendo, que tem experiência, que ele vai te otimizar, vai te entregar a melhor solução possível, né? Acredite nisso, acredite no seu calculista, né? Quando a gente vai no médico, a gente vai no que a gente acredita, mas depende também às vezes de alguma situação que você tem dúvida, você vai pegar uma segunda opinião, não vai? Na engenharia também, né? Às vezes você está com um calculista, está duvidando, está achando que cara, é mão pesada, vai tirar uma outra prova, né? Faz uma segunda opinião, né? Isso aí a gente faz, né, na nossa vida com os médicos. O investimento de um calculista que trabalha com fundação e estrutura, a pessoa hoje quer fazer um projeto certo, coerente, pensando em todas essas situações. O mercado hoje precisava trabalhar de 20 a 40 reais no metro quadrado. Tá? Mas hoje o que se pratica, tem posta na internet, aí tem tudo, de 3,50 a 7 por metro quadrado. Aí, a reflexão que eu queria chegar tá acabando. Eu achei que ia ser mais curto o vídeo, mas eu acho que vai valer a pena quem está acompanhando até agora. Se a gente pegar aqui que tem 300 metros quadrados, né? Estamos falando aqui de 1.000, arredondando, tá? A 2.100. Agora, o justo, o certo, não explorando ninguém, fazendo o valor adequado, de 20 a 40, a gente ia estar falando de 6 a 12 mil. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte: você vai colocar o investimento aqui na sua construção, acabamento, porcelanato, isso aqui é uma média, tem casos que isso aqui vai para 4, 5 mil, porque a parte de acabamento às vezes é caríssimo. Aí você vai botar um investimento aí de 900 mil, né? E quem vai te dar segurança, qualidade, economia também, vai ser um bom projeto arquitetônico para valorizar o seu imóvel. Você pegar na hora de uma venda disso aqui, você vai vender a 5 mil. Se você escolher certo, com os corretores adequados, um lugar que você está investindo para empreender, para vender, você com certeza gira em torno de 3 e preço de venda final
é uma faixa de 5 mil, né? Isso aí a gente tem conhecimento de vários clientes, empreendedores que contratam a gente troca muita ideia e para ver como é que é o mercado, como é que, né, que é os custos, os lucros. Então, a gente está aqui falando de 900, preço de venda 1,5 milhão. Aí você vai ter às vezes um ano para ter, né? Tem que ter os 900, é importante, não é qualquer um que tem isso, é bem complicado, né? E depois de um ano você, ou até antes, ou às vezes demora, né? Que nem eu falei, se não escolher um bom lugar, talvez você fique empacado um bom tempo com o investimento aqui até conseguir sair, mas para concluir aqui o meu raciocínio, eu queria chegar nesse ponto aqui, ó. Tem aqui 1,5 milhão, vou trabalhar com os 900. Se eu pegar aqui R$ 1.000, 999 mil, isso aqui dá um pouquinho mais de 0,1% do valor da obra. Se a gente pegar aqui os 12, ó, a gente vai estar chegando aqui com 1%, 1,2% do valor da obra. Isso aqui, pessoal, 1% do valor da obra, 1,2%, é o que vai te dar todo o respaldo, desde poder ler um boletim de sondagem, saber o que você está interpretando, saber fazer o dimensionamento com o seu exame aqui, né? Que é o relatório de sondagem. Esse custo aqui de 1%, você vai estar dando total segurança e total solidez e qualidade para os seus 900 mil reais que você vai aplicar aqui nessa obra, né? Se não é 900, é 800 ou 1 milhão, mas eu queria fazer esse exercício para ver se a gente conscientiza o mercado que além do arquiteto que realmente é o que concebe, né, faz a arte, faz um negócio bem concebido, que valoriza o imóvel, a parte de fundação e estrutura, desde a fase de projeto e uma boa solução de fundação, que é o que segura todo o peso da estrutura, a gente não pode negligenciar essa etapa. E o que eu vejo hoje é que o pessoal não dá muita bola para isso e quer economizar muito ou quase tudo em todas as etapas. E eu acho que tem algumas coisas que economizar na hora de contratar projeto e não querer de jeito algum fazer sondagem, você já está vivendo perigosamente. Você e o profissional que está aceitando isso, né? Então, esse é o recado, a dica que eu queria dar para vocês, né? E só para completar lá, voltando no quadro da teoria lá de fundações que eu estou dando para os meus alunos, aqui eu trouxe umas sondagens, essas são reais, tá? Numa obra em Ilhabela que eu dimensionei, que a gente pegou o relatório de sondagem, ó, que nem eu expliquei lá. Primeiro metro, 17 golpe para afundar os 30 centímetros. 14, 20, 13. Aqui é o que nem eu falei, raio-x lá, é igual a gente tem os exames de médico mesmo. Aqui, ó, aqui a gente faz um gráfico e aqui eu tenho, ó, 17, 14, 20. Então, eu sei a resistência a cada metro de cada profundidade do solo. E o relatório de sondagem, ele me dá a classificação de cada camada. Que é uma camada vegetal de 4 centímetros tinha nessa obra.
Depois entrou uma argila muito arenosa, marrom clara. Depois eu peguei uma outra camada de argila arenosa, vermelha. Depois eu entrei numa faixa de um silt argiloso com arenoso. E depois argila siltosa, silt arenoso. Então o que acontece? Com isso aqui, e com essas características de cada camada, eu consigo definir onde é que eu tenho que parar o carregamento de cada pilar meu. Aqui, lá em Ilhabela eu fiz tudo sapata. Lá deu sapata bacana, solução mais barata mesmo, a sapata. Só que eu tinha uma condição boa de golpe, ó. 17, 14, 20, né? Agora, vamos pegar aqui, ó, Araraquara, perto do shopping lá, de Araguá, e no centro de Araraquara. E aqui São Paulo, Rua Augusta também, uma das minhas obras lá. Ultimamente a gente pegou uma obra lá. Ó aqui, Araraquara, ó, 7, 5, 5, 3, 2. E o pior, Araraquara, como a maioria do Brasil, muitas regiões do Brasil, no geral, estamos em cima de um solo colapsível, que é uma coisa técnica, né, que quem trabalha tem que entender o que é um solo colapsível. É um solo muito seco, sem a presença de água, ele tem muita coesão. A gente fala que ele é cimentado por causa do silt e argila que tem ali. Só que quando qualquer umidade que acontecer nele, ele perde toda essa resistência dele, né? Então é uma resistência enganosa diante de um cenário de um lençol freático que suba, ou uma tubulação que comece a vazar, passando por uma edificação. Com o tempo, 1, 2, 3 anos, começa a vazar, encharca aqui, ele perde a propriedade e afunda, né? Até se vocês procurarem na cidade de Araraquara, em 1985, teve uma chuva lá que durou muitos meses e acabou recalcando mais de 1.000 imóveis lá, né? Foi um negócio fora de série. Até foi uma época que o meio técnico acabou fazendo uma conscientização. Eu, graças a Deus, quando eu fiz a faculdade, os professores me ensinaram muito bem essa situação de solo colapsível, né? Então a gente toma muito cuidado com isso, mas não é o que hoje a gente vê na prática do dia a dia aí dos escritórios, né? Não estou generalizando não, que tem gente muito capacitada aí, tem mentores meus aí que estão muito bem. Eu estou gatinhando ainda na engenharia, preciso aprender muita coisa ainda também. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, ó, Araraquara eu precisei levar uma casa térrea. Eu precisei fazer estaca e parar minhas estacas lá, ó, com 11 metros. Tá vendo? Na outra obra de Araraquara, lá no centro da cidade, ó, precisei trazer estaca aqui também, ó, até 7 metros. Aqui é a contagem das camadas, né? Até 7, 8 metros aqui. Era um prédio de 3 pavimentos, aí eu precisei parar aqui com 8, ó, que daí eu já tinha um golpe bom aqui para parar a estaca na ponta e pegou o lateral, fiz um diâmetro maior. E em São Paulo, ó, apesar de lá na Augusta, o lugar que estava, não ser um solo colapsível, mas tinha os golpes muito fracos superficialmente. Nível d'água já aqui, ó, precisamos bater estaca raiz lá. Levamos estaca raiz lá para 20 metros. A carga lá que a gente tinha era 700 toneladas, era um prédio de
um retrofit, uma ampliação num prédio lá de 10 pavimentos. Era 7, a gente transformou em 10. E aí precisamos fazer estaca raiz, porque já tinha nível d'água aqui alto, golpe baixo aqui, levamos estaca raiz lá para 18 metros de profundidade. Então o que eu queria alertar e deixar assim um recado, né? Às vezes eu fui duro aqui, direto em algumas coisas, às vezes, vocês me desculpem, é o nosso jeito, né, de engenheiro. Eu também sou professor, dou aula para vários engenheiros pelo Brasil afora aí, mas a gente tem a linguagem meia de ter... eu estou em obra também, a gente às vezes toca a obra em conjunto com projeto e consultoria, né? Então a gente fala a linguagem mais direta, assim, não é tão teórico, tão acadêmico, né, como o pessoal tem aí passado as mensagens. A gente passa uma mensagem mais realista, mais direta, mas ela é sincera também, e é preocupante de a gente perceber que o mercado força ao profissional cometer algum erro, entendeu? Então tem que ter cautela, precisamos tomar cuidado, porque o investimento que todos põem aqui não é uma coisa baixa, é uma coisa muito alta. Então a gente não pode tem que tomar muito cuidado nessa fase aqui, ó. Fundação, estrutura, projeto bem pensado, feito por profissionais que tenham experiência, por profissionais que já têm alguns cases, que já tenham percorrido algumas horas aí de cálculos manuais, de domínio, né, da engenharia, que domine também essa parte de fundações, para você não ter surpresa na sua obra e a gente poder fazer uma elevação da qualidade da engenharia, da construção civil, da arquitetura do nosso país. Porque a gente está vendo aí os últimos episódios aí, né? Toda semana tem uma novidade aí, um problema acontecendo com a engenharia, cai um muro ali, desaba um prédio lá, e parece que isso entrou no automático, parece que isso é assim, é normal acontecer isso. Não é normal, gente, não é. A gente tem tanta fórmula consagrada aí, tem tanta coisa que é só você pegar, tirar dos livros e aplicar, né? E o que a gente vê hoje é uma banalização aí, até não sei como é que consertaria isso, né? Mas desde a universidade hoje já está se motivando aos alunos a ir direto trabalhar já dentro de software, né? E isso é um caminho que é muito bom software, uma ferramenta poderosa, otimiza muito nossos tempos, prazo, a qualidade e a precisão hoje de resultados, né? Mas tem que ter tido uma etapa antes, né? Eu faço uma correlação com uma criança, né? A gente nasce, começa a gatinhar, vai subindo nos lugares corando assim, depois começa a dar os primeiros passos e começa a andar. E se gatinhar, né, que é fazer as coisas na mão, fazer vários na mão, pegar a sensibilidade estrutural para depois entrar para o software, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. O imediatismo hoje do país, a velocidade das informações, o bombardeio de conhecimento que a gente tem hoje muito fácil, né? O conteúdo assim à disposição, né? Mas temos que tomar cuidado, precisamos de saber de que fonte que a gente está buscando essas informações, da onde que você está se alimentando para querer, né, aprimorar e fazer o conhecimento, porque também tem muita coisa
com conceito errado na internet também, né? É isso aí. Hoje uma aula meio aqui técnica com empresarial, com custos, né, de precificação um pouco aí, né, de estrutura, para poder colaborar um pouco com a experiência que eu tenho, né? Hoje eu consigo praticar esses valores de 20 a 40. Eu tenho uma carteira aí de mais de 200 clientes e eles, assim, precisou, me chamam e não tem, é o que eu falei, a confiança, né? Assim, eu não estou fazendo isso aqui, até parei um projeto meu, estou ensinando alguns alunos, botando mais gente para me ajudar, né? Repassando alguns trabalhos, mas o enfoque aqui não é querer angariar mais cliente, querer aumentar meus preços, não, é só aqui passar um pouco da responsabilidade e de como é importante, né? Todo mundo fazer uma reflexão sobre isso. A gente está lidando com dinheiro, né? E isso eu acho que não dá em árvore, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque a gente pode botar um patrimônio aí em, em menos de segundos no chão. Depende da posição ali, do erro que teve, da consequência de erros que se adotou. A estrutura ela não perdoa não. Se tiver errado, tem coisa que você às vezes não percebe e cai de uma hora para outra, né? Não tem. Ela sempre avisa, qualquer coisa a estrutura avisa quando vai cair, mas tem algumas situações, se é erro de pilar, ele dá alguns estralos uma hora ou outra, mas ele desaba de uma vez, ele não é de ficar selando, entortando, mostrando fissura igual laje e viga, não. Pilar, quando as pessoas erram e rompe um pilar, geralmente, parcialmente cai metade da obra ou a obra inteira, né? Porque ele é uma peça de muita responsabilidade e ele é ingrato. Ele é um cara que não te avisa, né? Então é muito perigoso. É isso aí. Obrigadão aí, quem teve a paciência de esperar até agora. Eu sou o engenheiro Luciano Monteiro, tenho a empresa de engenharia, de consultoria, Monteiro Projetos de Engenharia, que também a gente dá o curso por ela. Eu tenho um sócio que é um tutor meu também, a gente tem o Monteiro e Almeida Engenharia, que é uma empresa voltada para obras especiais de recuperação de estrutura, de reforço de fundação, né? E fazemos obras especiais de metálica também. E eu também sou sócio da ICF Construtora Inteligente. A gente tem a licença aqui da cidade de Indaiatuba, que eu tenho um sócio ali, o Ailton, né? E na Monteiro e Almeida é o engenheiro Renato Monteiro de Almeida, meu primo. Então, estamos aí com algumas empresas aí, tudo voltado na engenharia, tudo trabalhando em prol da construção civil. E é isso aí, espero ter ajudado aí com esse vídeo aí. Abraço a todos.